E por que eu vou falar de STF? Porque ele formou maioria a favor do entendimento de que as Forças Armadas não têm atribuição de poder moderador e que a Constituição não permite intervenção militar sobre os três poderes. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte até o próximo dia 8 e até lá pode haver algum tipo de paralisação do julgamento por meio de pedido de vista ou também de destaque que levaria o caso ao plenário físico. Ou seja, a situação ainda pode se alterar, mas o que o STF está indicando até agora é que as Forças Armadas não têm poder moderador a partir das últimas situações que acompanhamos ou dos discursos que vimos também ao longo dos últimos anos. Como é que vocês compreendem e leem essa decisão ou, pelo menos, essa votação que traz até agora o Supremo Tribunal Federal neste tema, Luiz Felipe Dávila? Olha, acho que esse tema vai ser uma decisão unânime. Vão ser todo mundo votando, evidentemente. Até porque a Constituição é bastante clara em relação a isso. É clara, né? E de novo, o contexto que essa Constituição foi escrita em 1988 foi justamente um período em que as pessoas queriam se ver livres das Forças Armadas como um ente político, porque nós saímos de um governo autoritário de 21 anos. Então, o espírito da Constituinte era fazer com que as Forças Armadas voltassem a ser a guardiã do país, da ordem, da defesa, mas que não se metesse mais em política. Então seria um absurdo total interpretar um artigo da Constituição de 1988, escrita por aqueles que sofreram durante o regime militar, que dá o poder moderador às Forças Armadas. Não faz o menor sentido isso. Então esse deve ser um voto unânime, né, para que as Forças Armadas não têm o poder moderador para ser ali a última instância quando há conflito entre os poderes. Como que você analisa, hein, Alan Gani? Está muito claro na Constituição Federal, principalmente no artigo 142, é o que gera polêmica e houve uma distorção, uma má interpretação desse artigo 142, colocando as Forças Armadas como um poder moderador. As Forças Armadas não são este poder moderador. É claro que o Poder Executivo pode convocar as Forças Armadas, mas num estado de guerra, num estado de uma grande revolta civil, um terrorismo, uma gravíssima crise institucional, mas não para ser instituições. Exatamente, mas não para ser um mediador de conflitos entre instituições. Pelo contrário, o conflito entre instituições, ele deve ser resolvido pelas próprias instituições. Essa é a função do artigo 142, é evitar o uso das Forças Armadas. As próprias instituições devem se entender e resolver o conflito. Aliás, essa é uma interpretação do próprio Ives Gandra. Bom, vocês estão trazendo o que vocês entendem como compreensão e o que a Constituição diz. Agora, preocupa vocês o fato de esse tema ter de ser definido novamente pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento da história, tanto tempo depois, né, do que revelou a ditadura e que cada vez mais vai trazendo novos fatos em relação à maneira como as Forças Armadas atuaram lá atrás. Mas isso também não chama a atenção de vocês, o fato da gente ter que definir algo por meio do Supremo Tribunal Federal que já está tão claro na Constituição, Fábio Piperno? É exatamente isso que eu disse aqui outro dia. Isso para mim é assim, até um retrocesso intelectual do Brasil. Esse assunto deveria estar pacificado há muito tempo, resolvido há muito tempo. Joga uma pedra nisso. A Constituinte de 88 foi muito clara em relação a esse ponto final, acabou. Agora, também não é culpa só de militares aventureiros, de fardados aventureiros. Eles são muitas vezes aí instigados por civis, por pessoas da sociedade, por setores aí da sociedade que parece que também não conseguem jamais desapegar dessa ideia de golpe. Então, naquele momento, por exemplo, a gente tinha deputada gravando um vídeo falando: generais de 4 estrelas, vocês têm que tomar uma atitude. Ou então, deputada lá do Paraná, indo lá para aquela sessão que eu sempre cito aqui, generais, forças militares, vocês têm mais 12 dias para tomar uma atitude, porque senão ele vai ser diplomado. Quer dizer, isso não pode passar de forma impune. Quer dizer, quando alguém que jurou defender a Constituição vai, por exemplo, para o plenário de uma comissão para pedir claramente golpe, né, com todas as letras, eu quero golpe, quer dizer, então a gente também não pode ficar omisso em relação a isso.
Mas, ô Pipeno, acho que a gente tem que definir duas coisas aqui distintas, né? O parlamento tem 513, lá o Congresso tem 513 deputados e sempre tem figuras excêntricas, inclusive o próprio quando o Bolsonaro era deputado. São figuras excêntricas que fazem parte desse... Sim. Fazem parte dessa paisagem política do Congresso Nacional, né? O ponto... Agora, essas pessoas sempre falaram e nunca ninguém dá a menor bola, deixa lá falar alguma coisa lá e ninguém dá a menor confiança. Agora, o ponto é que nesta história aqui, essa turma, que eu digo, mais os acelerados da cozinha do Bolsonaro, começaram a querer dar uma interpretação à Constituição que não existe na Constituição, no texto constitucional, que era para legitimar muito dessa atitude antidemocrática. Então isso aqui não tem nada a ver.